Rússia acusa a Ucrânia de colocar em risco a segurança de Zaporizhia. Zelensky diz que quem usar a central como escudo é um alvo das forças armadas ucranianas. Depois do Reino Unido, a França, com a seca a espalhar-se na Europa, aumentam os países que avançam com restrições ao uso da água. Um ano depois de os talibãs retomarem o poder no Afeganistão, pobreza, insegurança e restrições dos direitos das mulheres marcam o cotidiano no país. Após ter sido esfaqueado, Salman Rushdie está a recuperar, mas deverá permanecer hospitalizado durante um longo período. A Rússia acusou a Ucrânia de colocar em risco a central nuclear de Zaporizhia e divulgou imagens descritas como os danos causados por um ataque ucraniano à central hidroelétrica de Kakhovka. De acordo com o Kremlin, os danos causados à produção de eletricidade e aos sistemas de descargas podem afetar consideravelmente os sistemas de arrefecimento dos reatores de Zaporizhia. A maior central nuclear da Europa está muito nas mãos dos russos e, para Volodymyr Zelensky, qualquer soldado russo que a utilize como escudo se torna imediatamente um alvo especial para as forças armadas da Ucrânia. A população local está preocupada. O que está a acontecer não é nada bom e não sabemos como vai acabar. As pessoas estão nervosas. A central nuclear é aqui perto. O vento sopra frequentemente na nossa direção, por isso a radiação vai chegar aqui imediatamente e vai também contaminar a nossa água. O presidente ucraniano convidou ainda os russos a manifestarem-se, dizendo que quando o mal atinge um determinado nível, o silêncio da população torna-a cúmplice. Não interessa onde estão, no território da Rússia ou no estrangeiro. A vossa voz deve ouvir-se a favor da Ucrânia e contra a guerra. O líder ucraniano espera que os seus apelos sejam ouvidos, como aconteceu na procura de uma solução para a crise dos cereais. Esta segunda-feira, mais 6 cargueiros receberam autorização do Centro de Coordenação para passar no corredor humanitário do Mar Negro com cereais ucranianos. No auge do verão e com as temperaturas a bater recordes, os franceses enfrentam restrições ao uso da água. As medidas foram introduzidas nos últimos dias. Na região de Lyon, por exemplo, é proibido regar a relva ou lavar o carro e na Riviera Francesa vários chuveiros de praia foram desligados. A campanha Salvar a Água está a ser divulgada nos meios de comunicação, mas muitas pessoas foram apanhadas de surpresa. Esta turista conta que está de férias e por isso não vê muita televisão nem as notícias. Não sabia das restrições e que por isso não há chuveiros em várias praias. Concorda com a medida, diz que é preciso ter cuidado com tarefas que podem ser evitadas, como lavar os carros com frequência. No sudeste de França, o nível da água no turístico lago de Annecy desceu 33 centímetros desde o início do verão. Quem tem barcos no porto diz que neste momento é com grande dificuldade que conseguem transportá-los para dentro do lago. Na Hungria, os últimos 7 meses foram os mais secos desde 1901. 10 dos 12 departamentos de gestão da água do país estão em alerta. O aumento da procura está a ser compensado com a água armazenada. Ainda não são precisas restrições, mas existe uma margem limitada para garantir o período da rega nos campos. Em Inglaterra, a seca já foi declarada em várias partes do país. A situação é preocupante para os agricultores que estão em época de colheitas e que quase não têm erva verde para alimentar o gado. Temos água suficiente neste país, no oeste e no inverno. Precisamos de investimento em infraestruturas para a ter no lugar certo, na altura certa, para que haja água suficiente para as pessoas, culturas e para o ambiente. Esta não será a última seca. O governo precisa de lidar com esta questão. Os especialistas foram surpreendidos pela velocidade a que as temperaturas subiram no Reino Unido nos últimos anos e pela dimensão da área afetada pelo calor.
As imagens de seca são cada vez mais habituais na Europa e o verão de 2022 tem batido recordes. Na província de Málaga, em Espanha, a barragem de Vinhuela está a apenas 12% da sua capacidade, o valor mais baixo desde 1996. Para os ambientalistas, as alterações climáticas são o culpado óbvio, mas a má gestão dos recursos hídricos também é responsável por este cenário desolador. Há um problema porque há uma superfície de regadio demasiado grande. Chegados a este ponto, temos de o parar completamente. O cultivo de espécies exóticas garante 10 mil empregos na região, que lidera a produção europeia de mangas e abacates. Devido à seca, no entanto, os frutos produzidos não atingem o tamanho normal e as receitas dos agricultores caíram 1/4 nos últimos anos. Além da agricultura, também o turismo sofre com a seca devido à impossibilidade de praticar desportos náuticos na Albufeira. La Vinhuela agoniza sem água, mas a avaliar pelos múltiplos exemplos por essa Europa fora, a seca é uma realidade a que vamos ter de nos habituar. Um ano após a tomada do poder pelos talibãs, o Afeganistão está em colapso económico, com cerca de 20 milhões de pessoas em insegurança alimentar. A retirada da ajuda internacional e o congelamento dos bens do país provocou uma queda económica drástica que afetou principalmente os afegãos comuns. O diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados diz: Passou um ano desde a tomada de poder pelos talibãs e estamos a assistir a níveis incrivelmente elevados de pobreza no país. Estamos a ver pessoas com os seus salários reduzidos, com os seus rendimentos reduzidos, assumindo maiores dívidas, utilizando estratégias para lidar com a situação, que inclui o casamento precoce de raparigas ou o trabalho infantil. As mulheres vão mantendo a força para protestarem, mas os seus protestos não amolecem o coração dos talibãs, que prometeram ao país e à comunidade internacional respeitar os seus direitos, mas dispersam as manifestações com tiros. A ativista Azita Nasrhan diz que, mesmo no passado, existiam restrições e violência contra as mulheres afegãs, mas as mulheres tinham esperança porque havia escolas. As mulheres e as raparigas podiam servir o seu país através do seu conhecimento, diz, mas agora até perderam a única esperança que tinham, que era a educação. Para além da pobreza e do rigor da vida sob o regime talibã, os afegãos estão sujeitos aos ataques frequentes a mesquitas e às minorias por parte do Estado Islâmico. Depois de ter sido esfaqueado no pescoço e no abdômen, Salman Rushdie está no caminho da recuperação. A informação foi avançada pelo agente do escritor britânico de origem indiana. Rushdie deverá permanecer hospitalizado durante um longo período. Nas redes sociais, o filho do escritor indicou que o pai já respirava sem ventilador, o que lhe permitiu falar e demonstrar que o seu habitual sentido de humor permanecia intacto. O ataque ocorreu na sexta-feira durante um festival literário. O suspeito de 24 anos está preso e declarou-se inocente de tentativa de homicídio. Henry Rees, que estava sentado ao lado de Rushdie no momento do ataque, disse que no início pensou que era uma piada de mau gosto, só quando viu sangue se apercebeu que era real. As autoridades suspeitam que o atacante estava a executar o decreto do Ayatollah Khomeini, que apelou à morte de Salman Rushdie após a publicação da obra Versículos Satânicos, em 1988, vista como ofensiva para os muçulmanos. No Irão, a imprensa conservadora elogiou o atacante, mas Teherão nega qualquer ligação ao incidente. Uma delegação do Congresso norte-americano chegou a Taipei poucos dias após a polémica viagem de Nancy Pelosi a Taiwan. Durante a visita, a presidente da Câmara dos Representantes reafirmou o apoio dos Estados Unidos a Taiwan. O gesto foi visto como uma provocação por Pequim, que iniciou exercícios militares ao largo da ilha para reafirmar que Taiwan é território chinês. Berlim vai desligar as luzes de 200 edifícios para poupar energia. A mudança começou no final de julho. Há vários monumentos que já não estão iluminados. Um plano de poupanças motivado pelas ameaças de corte no fornecimento de gás russo no contexto da invasão da Ucrânia. Antes da guerra, 55% do gás importado pelos alemães provinha da Rússia.